Amigos queridos, boa noite. Vamos mais uma vez nos reunindo, nesta noite querida e abençoada, para estarmos com Jesus, com Emmanuel, com Chico Xavier e com os bons espíritos. Estarmos reunidos para estudarmos a coleção Fonte Viva. Hoje nós vamos estudar o livro Vinha de Luz, do livro Vinha de Luz, a lição número 20. Tá bom? Então vamos começar. Em nome de Jesus. Porta estreita. Porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus, Lucas 13, 24. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima, na porta estreita, a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. E aqui nós damos uma paradinha, só para dar uma explicação que nós temos no Livro dos Espíritos. E é muito importante. Quando nós reencarnamos, a maioria de nós tem a oportunidade de exercer também naquela ocasião o seu livre-arbítrio. E exerce da seguinte maneira, pedindo ao Pai, pedindo aos amigos espirituais a oportunidade de reencarnar para resgatar os débitos que ele deixou nas existências passadas, especialmente na última existência, que ele é muito viva, muito presente, seu espírito tem aquela recordação forte e ele pede que deseja voltar para reparar tudo aquilo que aconteceu e que ele teve participação e deseja reparar nessa nova encarnação. E os amigos espirituais muitas vezes chamam a atenção que o pedido é muito forte. Então, Emmanuel começa a lição aqui, Porta Estreita, nos mostrando que o pedido antes da reencarnação, ou seja, antes de reencarnar, o espírito pede que lhe dê a porta estreita, ou seja, a passagem difícil, para que ele possa reparar todas as suas faltas. Vamos prosseguindo que nós vamos nos espalhando mais um pouquinho nesse tema. Então, antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima, quando ele está na parte espiritual, a alma estima, na porta estreita, a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Nós todos queremos progredir, mas queremos reparar também, senão nós não podemos regredir. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, o sacrifício e o sofrimento purificador. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Por isso, nós encontramos, para ilustrar o nosso tema, uma lição no livro de Humberto de Campos, Irmão X, chamado Instantes da Vida. Ele nos dá essa lição que nós vamos ilustrar para o que nós estamos trazendo agora, a porta estreita. Um amigo nosso, irmão nosso de jornada, estava para reencarnar e ele
assim como nós outros, desejava a porta estreita. E lhe fez essa carta rogando aos amigos espirituais, aos seus guias e protetores, a oportunidade. E a oportunidade era isso que ele pedia. Conheço, Senhor Jesus, conheço a minha posição de espírito delinquente e por isso rogo a vossa permissão para tornar ao campo terrestre, de modo a resgatar minhas faltas. Pequei contra as leis de Deus, ó divino tutor de nossas almas, e fomentei intrigas nas quais, amando meu, pereceram dezenas de criaturas. Destruí lares, abusando da autoridade de que me assenhorei por atos de rapina, e perverti a inteligência, patrocinando o furto e o crime, a espalhar a fome e o sofrimento entre os meus irmãos de humanidade. Aí ele pede, concedei-me a volta ao corpo terrestre, Senhor, com os necessários recursos da provação depuradora. Quero que a lepra me desfigure, a fim de que eu pague com lágrimas constantes as feridas que abri nos corações indefesos. Quero padecer o abandono dos entes mais queridos, para que eu possa aprender quanto dói a deserção dos compromissos abraçados. Rogo, Senhor, se tanto for preciso, que eu passe por extrema penúria, esmolando o pão que me alimente e a veste que agasalhe as feridas que mereço. Se julgardes que é mais conveniente a minha depuração, dai-me a loucura ou a cegueira, para que eu possa expiar minhas faltas, seja nas angústias do hospício ou nas meditações agoniadas da sombra. Compreendo a extensão de meus débitos, e se considerardes que devo apagar-me num cérebro incapaz ou retardado, fazei-me essa concessão, seja através de calvários morais ou pelos mais detestados tormentos físicos. Falei-me, Senhor, e dai-me novo corpo na terra. Quero chorar, lavando com lágrimas de fogo as nódoas do meu passado e expor-me às mais duras humilhações, a fim de regenerar minha vida. Senhor, concedei-me as aflições de que me vejo necessitado e anulai em mim qualquer possibilidade de reação. Fazei-me padecer, mas fazei-me viver novamente entre os homens. Quero corrigir-me, recomeçar. Bendito seja o vosso nome, Senhor. Bendita a vossa mão que me salva e guia. Por baixo do requerimento comovedor, vinha a assinatura daquele que adotava agora no mundo a personalidade de Alberto Nogueira. E logo após lia-se o magnânimo despacho da autoridade superior que determinava o nome do Cristo de Deus. O Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, por mercê do Senhor, será médium espírita com a obrigação de dar, pelo menos, 8 horas de serviço gratuito por semana em favor dos irmãos necessitados da terra, consolando-os e instruindo-os, na condição de instrumento dos bons espíritos que operam a transformação do mundo. Assumirá compromisso aos 30 anos de idade na existência próxima e praticará a mediunidade como o Evangelho de Jesus até os 60, quando se lhe encerrarão as oportunidades de trabalho e elevação, resgatando assim a atividade de amor, os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Louvado seja o Senhor. Diante de páginas tão expressivas, de certo, o mentor, Saturnino e eu, não precisaríamos alongar anotações. Partimos para procurar o ceareiro do bem num centro espírita,
com escala primeiro pela moradia que a obsessão atormentava. Penetrando a cidade em que se nos situaria o serviço programado e atingindo a casa em que deveríamos trabalhar, vimos para logo uma jovem vampirizada por infeliz irmão, desde muito habituado à perturbação no reino das sombras. Imprescindível socorrer a menina ingênua, alertando-lhe a mente, sacudir-lhe as forças profundas da alma com informações e instruções suscetíveis de libertá-la. Nada de perder tempo. Depois de uma prece, conseguimos influenciar a genitora da enferma, colocando-a com a filha obsidiada a caminho do templo espírita cristão, onde Alberto Nogueira estaria em serviço na evangelização da noite, segundo os avisos por nós recolhidos na esfera superior. Entre aflição e desapontamento, não me encontramos no lugar indicado. Formulando indagações por via telepática ao simpático dirigente da casa, esclareceu-nos ele, em pensamento, que o amigo referido abandonara a pontualidade e aparecia raramente. Surgira um impasse, de vez que, para auxiliar no momento, precisávamos de Alberto. Munidos das informações necessárias, logramos situar novamente mãe e filha conosco à procura dele. 20h20. Achamo-lo em bonita varanda, lendo um jornal do dia em larga espreguiçadeira. Inspirada por nós, a desvalida senhora solicitou-lhe a colaboração mediúnica em socorro à doente. Humilhou-se, rogou, chorou, mas Nogueira respondeu inflexível: Não, senhora, não lhe posso ser útil. Realmente, por 2 longos anos, servi na condição de médium nas obras de caridade. Finalmente, adoeci. Aliás, não sei se adoeci ou se me cansei. A senhora sabe, um homem que é pai de família como eu, com deveres enormes a cumprir, tem que zelar pela própria saúde. Preciso defender-me. E porque a infortunada mãe insistisse, atendendo-nos aos rogos, rematou numa tirada humorística. A única criatura que trabalha dando de si, sem pensar em si, que eu saiba até agora, é só o burro. Saímos como entramos, carregando o mesmo problema, a mesma inquietação. Aquele espírito valoroso que pedira lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrimas, penúria e abandono, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado em pijama, com medo de trabalhar. Humberto de Campos nos trouxe esse esclarecimento para o nosso trabalho de hoje sobre a porta estreita. Portanto, quando nós encarnamos, nós pedimos para reparar nossos débitos muitas enfermidades, muitas lições. São as lições que Emmanuel nos fala aqui. Seja, nos pedimos que a lição nem espera senão a luz do entendimento que nos elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, diz Emmanuel. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil,
menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. As possibilidades para determinada experiência, nesse caso, jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo de preciosa concessão. Passou pelas portas estreitas, pelas portas largas e não procurou a porta estreita que pediu. E, naturalmente, o servidor descuidado, que deixou para sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa. Sabe Deus quando? Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros. Ah, se fosse possível voltar. Mas esqueceram a porta estreita e se entregaram às portas largas do mundo, pois o mundo nos convida, nos chama e depois nos deixa, e depois nos cobra os prazeres que nos deu. É a porta larga. Ah, se fosse possível voltar. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Ah, se fosse possível. Ah, se fosse possível. Mas nossos irmãos, como nós outros, pedimos a porta estreita, todos nós, e quando retornamos à carne, o mundo se mostra para nós tão chamativo, tão atraente, que o mundo nos atrai e depois nos trai, como diz nossa irmã Isabel, nos trai. E nós ficamos sem encontrar a porta estreita e nos entregamos à porta larga, indefinidamente, até a próxima encarnação. Vamos esperar. Ah, se fosse possível voltar. Ah, se fosse possível voltar. Mas não temos mais condição de buscar a porta estreita, porque o inverno já se faz presente em nossas vidas. E não é mais segunda-feira, é mais sábado, e já não temos mais o tempo precioso para buscar a abençoada porta estreita. Já perdemos o tempo. O tempo de hoje já passou. Agora só nos resta esperar o amanhã. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Que pensemos muito, meditemos muito na lição. Porque todos nós temos o livre-arbítrio, mas temos que responder por ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada por mais uma semana. Até a próxima semana, se Deus quiser.